Se Deus é perfeito e sabe de todas as coisas, então por que a Bíblia diz que ele se arrependeu? Essa é uma das maiores dúvidas de muitas pessoas quando começam a estudar a Bíblia. Porque em alguns textos, como por exemplo Gênesis 6,6, diz que ele se arrependeu, fazendo parecer que ele mudou de ideia. Assim como também tem outros textos, como por exemplo, Número 23,19, que a Bíblia afirma que Deus não se arrepende jamais. Mas afinal, Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? Será que Deus comete erros? Ou será que ele mudou de planos? Ou existe algo muito mais profundo por trás dessas passagens? Hoje, nós vamos entender o verdadeiro significado destes textos bíblicos e descobrir como essas passagens se encaixam perfeitamente. Então, deixe seu like para fortalecer o canal, porque esse vídeo vai abrir a sua mente sobre o caráter de Deus. E se não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades, compartilhe esse vídeo com seus amigos. E dito isto, bora pro vídeo! Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e isso pesou-lhe o coração. Muita gente interpreta esse texto de forma errada, como se Deus estivesse admitindo um erro ao criar a humanidade. Mas não é isso que o texto está dizendo. A palavra arrependimento na Bíblia nem sempre significa erro ou pecado. A palavra arrepender-se, nos tempos atuais, ela significa mudar de ideia ou voltar atrás em alguma decisão. No entanto, a palavra hebraica traduzida como arrependimento é nasham, que pode significar lamentar, sentir tristeza, compadecer-se, sofrer emocionalmente. Ou seja, o termo não implica que Deus cometeu um erro, e sim que ele estava profundamente triste com a corrupção e maldade humana. Inclusive, em muitas traduções já houve a correção da palavra arrependeu-se para ficou triste. Inclusive, além de Gênesis capítulo 6, versículo 6, a Bíblia possui outros textos que diz que Deus se arrependeu. Como, por exemplo, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 11, que diz: arrependo-me de haver posto Saul como rei. Jonas 3,10, Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado. Êxodo 32,14, o Senhor arrependeu-se do mal que disse. 2 Samuel 24,16, o Senhor arrependeu-se daquele mal. Então, o que isso significa? A resposta é algo chamado antropopatismo, que é quando a Bíblia atribui sentimentos humanos a Deus para que nós possamos compreender o seu caráter e as suas ações. A Bíblia faz isso muitas das vezes, quando usa termos como a mão de Deus, os olhos de Deus, o braço forte de Deus. Mas isso não significa que Deus tenha um corpo humano literalmente. Da mesma forma, quando a Bíblia diz que Deus se arrepende, ela está usando uma linguagem humana para explicar a tristeza de Deus, as misericórdias de Deus. Em outras palavras, o relacionamento de Deus com a humanidade. Agora veja algo impressionante. A própria Bíblia afirma várias vezes que Deus
não se arrepende como os seres humanos. Como, por exemplo, em Números 23:19, diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. 1 Samuel 15:29, a força de Israel não mente, e nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Malaquias 3:6, porque eu, o Senhor, não mudo. Tiago 1:17, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Esses textos deixam claro que Deus não muda porque descobriu algo novo. Ele não erra, ele não aprende, ele não volta atrás por falta de conhecimento. Deus é perfeito, é onisciente. Então, como entender o texto que parece que ele mudou? Aqui está a chave para entender tudo isso. Deus não muda o seu caráter, mas pode mudar sua forma de agir conforme a resposta das pessoas. Por exemplo, em Jonas, Deus anunciou juízo contra Nínive. Mas quando o povo se arrependeu, Deus demonstrou misericórdia. E isso não significa que Deus mudou o seu caráter. Pelo contrário, ele continuou sendo o mesmo Deus misericordioso. O mesmo aconteceu em Êxodo, quando Moisés intercedeu pelo povo. Deus já sabia de tudo, mas escolheu agir através da oração e da intercessão. Ou seja, a mudança aconteceu no homem e não em Deus. Então, afinal, Deus se arrepende ou Deus não se arrepende? A resposta é: Deus não se arrepende como ser humano. Deus não erra, Deus não é pego de surpresa. Deus sente, Deus se importa, Deus observa as escolhas da humanidade. E mesmo sendo justo, ele continua sendo misericordioso. Porque o dom e a vocação de Deus são sem arrependimento. Jurou o Senhor e não se arrependerá. O nosso Deus continua sendo imutável, fiel, perfeito e eterno. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor essa dúvida bíblica, já deixe seu like para fortalecer esse vídeo. Compartilhe com alguém que também já teve essa dúvida. Se inscreva no canal se não é inscrito. Ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas novidades. E deixa aqui nos comentários: Deus não muda. Que Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo vídeo do canal Cristão Curioso, hein? Valeu!